temos a última sugestão para esta semana. Ela também foi elaborada considerando as propostas que já estão acontecendo aqui no livro Brincadeiras das Artes. Trata-se de uma criação, de uma composição inspirada nessas composições do artista Christian Woltz. Então, para poder propor essa composição à sua criança, é necessário que você providencie diferentes materiais. Por exemplo, alguns utensílios de cozinha, claro que não ofereçam nenhum tipo de risco para a criança, ou então algum brinquedo ou objeto que tenha algum outro valor sentimental para a criança. Além desses objetos, também é necessário que você providencie outros materiais, como por exemplo, cola, fita adesiva comum, fita adesiva colorida, pedaços de barbante, pedaços de lã, papéis, retalhos de tecido, fitas, botões de tamanho grande, algodão, enfim, diferentes elementos. Mas sempre lembrando de que é preciso ter muito critério na hora de apresentar esses materiais para a criança, afinal eles não podem trazer nenhum risco para ela. Vocês se lembram do critério do copinho de café? Pois é, todo tipo de objeto que couber dentro de um copinho de café representa risco para a criança. Ela pode colocar na boca e provocar assim sufocamento. Então, retire esses objetos de tamanho pequeno e apresente só os outros que sejam seguros para ela manipular durante essa composição, tá certo? Bom, depois que você selecionar, providenciar todos esses materiais, organize-os numa mesa ou numa bancada de uma maneira estética e afetiva. Assim você vai provocar ainda mais o envolvimento e o interesse da criança por essa elaboração. Então, com o espaço organizado, chame a criança para conhecer aquilo tudo que você organizou para ela e convide-a a criar também um personagem, assim como fez o artista Christian Woltz. Então, recupere essas fotografias, reapresente a criança e proponha a ela que também crie um personagem com algum daqueles objetos que você selecionou. Então, apresente esses objetos para a criança e convide-a a selecionar um ou mais objetos para criar personagens, elaborando detalhes como cabelo, peças de roupa, os detalhes de olhos, nariz e boca, enfim, da maneira como ela desejar. E lembre-se, a protagonista nessa composição é a criança. A você, adulto, cabe a tarefa de dar apoio a ela. Por exemplo, você pode dosar a quantidade de cola que ela vai utilizar para colar os olhos ou então a boca do personagem que ela está elaborando, ou então você pode cortar os pedacinhos de fita adesiva para ela também utilizar. Você pode recortar papéis ou retalhos de tecido do jeito como ela estiver pedindo que você faça. Enfim, você segue as recomendações e orientações da criança nessa composição. Afinal, o personagem é dela e ela deve ter, então, deve tomar todas as decisões relativas a essa composição, tá certo? E depois, quando o personagem estiver devidamente elaborado, é hora da brincadeira. Então, convide a criança a brincar com esse personagem, a criar diferentes situações para ele. Esse personagem pode acompanhar a criança nas atividades do dia a dia. No momento de uma refeição, ele pode estar lá ocupando um lugar à mesa junto de vocês, ou então no momento em que a criança for dormir, esse personagem pode acompanhá-la também nessa ocasião. Enfim, incentive a criança a utilizar esse brinquedo, esse personagem em diferentes situações do dia a dia, tá certo? E nessas situações, se você puder, fotografe ou então filme a criança para ela poder compartilhar esses momentos com o professor e com os colegas também quando acontecer o retorno às aulas, tá certo? Nessas situações de brincadeira, a criança pode também ser incentivada a dar um nome para esse personagem. Você pode propor isso a ela em um dos momentos também. Enfim, aproveitem essas situações, divirtam-se bastante e criem muitas oportunidades para a criança usar a sua criatividade, ampliar a sua criatividade e também desenvolver essas habilidades manuais, pois ao manipular tantos materiais diferentes, ela vai ampliar bastante as suas próprias habilidades. Então coloque-se à disposição dela, divirtam-se e criem vários personagens
inspirados assim no Christian Woltz, tá certo? Boa semana e divirtam-se!